Vamos fazer os exercícios aí que já foram feitos na aula com vocês, né? Mas é bom a gente rever aqui para entender bem como é que a gente faz os cálculos aqui com números positivos e negativos. Então, os extratos bancários que estão aqui, né, consideram, né, que a pessoa tem um saldo num dia que pode ser positivo ou negativo, né? Quando for positivo, né, não tem nada na frente. Alguns bancos, né, alguns lugares até colocam um sinal de mais, mas é um padrão também que se o número é positivo não precisa colocar nada. Agora, se for negativo, tem um sinalzinho de menos na frente. Então, aqui a gente vai tentar completar esses extratos com base no que está acontecendo. Então, nesse dia 29 de julho, a pessoa tinha um saldo no banco de R$ 300, positivo. Essa pessoa tinha, de fato, R$ 300 lá. Mas no dia primeiro, ela foi no banco, com um cartão, provavelmente, ou num caixa automático, 24 horas, fez um saque. Então, ela tinha 300, tirou 200, por isso está esse menos 200 aqui. O saldo dela fica sendo, então, de 100 positivo, né? Ela tinha 300, gastou 200, ainda tem R$ 100 lá na conta dela. Então, por isso, ainda um saldo positivo. Mas aí, no dia seguinte, ela precisou fazer outro saque, agora de R$ 200, mas ela só tinha 100 no banco. Então, ela pegou os 100 que ela já tinha e tirou do banco R$ 100 que ela não tinha. Então, ela fica agora com um saldo negativo de 100. E aí, a gente precisa indicar isso colocando esse sinal de menos aqui, tá? Então, é diferente. Um saldo positivo de 100, você de fato tem R$ 100 no banco. Mas quando você tem um saldo negativo de 100, é porque você está devendo R$ 100 ao banco. O banco permite que a gente use esse chamado limite de cheque especial, né? Até um determinado valor, né? Depois serão cobrados juros, mas isso a gente não vai ver aqui. A gente vai ver só a questão do saldo mesmo. No dia seguinte, no dia 3, a pessoa fez um novo saque, dessa vez de R$ 300. E aí ela já estava devendo 100. E aí ela foi lá e sacou outros 300. Então agora, além de estar devendo 100, ela está devendo outros 300. Então agora ela passa a ter um saldo negativo maior. Juntando esses dois saldos negativos aqui, esses dois débitos, ela vai ter um saldo negativo de R$ 400. Então agora, né, ela está devendo ao banco R$ 400. É importante que a pessoa pague o quanto antes para não ter muitos juros a pagar depois. Bom, aí no dia 4 ela fez um depósito. E esse depósito é o contrário do saque, né? Depósito é quando você vai lá no banco e coloca dinheiro lá, né, no banco. Então a pessoa fez isso, ou ela própria, ou outra pessoa foi lá e depositou R$ 600. Então, com isso, ela paga os R$ 400 que ela estava devendo e ela fica com um saldo positivo de 200. 200 positivo, por isso que a gente não botou nenhum sinal ali. Muito bem. No dia 5 ela recebeu um salário de R$ 1.100, ela já tinha 200, ficou então com um total, juntando esses dois valores, um total de R$ 1.300, positivo ainda. Já no dia 6 ela precisou fazer um Pix, ela pagou através de Pix alguma coisa. Então, dos 1.300 que ela tinha, pagou 400, ela fica com 900, ainda um saldo positivo, só que de 900. Muito bem. Então, no próximo exercício, a gente vai ver uma situação parecida, né? Mas com valores diferentes. Nesse aqui, a pessoa já começa com uma dívida de 600, ela já está com um saldo negativo de 600, isso no dia 29/7, e aí no dia 1º de agosto, ela foi e fez um saque. Ela já estava devendo 600, tirou 100, então agora ela deve um total de R$ 700 ao banco. Essa é a dívida total no momento, é um saldo negativo. No dia 2 ela recebeu o salário, ainda bem, e aí ela pôde pagar esses 700. Pagando esses 700, sobra um valor como saldo positivo, que nesse caso, 1.800 menos 700 é 1.100. Então, ela fica com um saldo positivo de 1.100. Já no dia 3 ela precisou fazer um saque de R$ 700. Ela tinha 1.100 em conta, então ainda vai ficar com um saldo positivo de 400, né? Porque 1.100 menos 700 dá 400. No dia 4 precisou fazer um outro saque, dessa vez de 800. Aí ela não tem 800 no banco, tem só 400.
Então, ela pega esses 400 e os outros 400 ela fica devendo ao banco, fica então com um saldo negativo de 400. E no dia 5, então, ela faz um depósito de 1.000 e aí, com isso, paga os 400 que estava devendo e fica com um saldo positivo de R$ 600. Muito bem, então as situações são muito semelhantes, né? A questão aqui é só de entender, né, o que acontece num caso e no outro, para não se confundir, tá? Então, no outro, terceiro e último extrato aqui, a pessoa tinha 200 positivo, recebeu um salário de 1.900. Então, essa pessoa ficou com R$ 2.100, né? E aí, já no dia 2 precisou fazer um saque de 1.000. Tudo bem, 2.100 menos 1.000, ela fica com 1.100. Mas aí, no dia seguinte, ela precisou fazer outro saque de R$ 1.000, né? Preferiu ficar com o dinheiro em casa. Então, tinha 1.100, sacou 1.000, ficou com 100. No dia 4, alguém ou ela própria depositou no banco R$ 400. Então, ela tinha 100, depositou 400, ficou com um saldo positivo de 500. E no último dia que analisado, ela tinha 500, precisou sacar 1.000. Então, ela pegou os 500 que já tinha e ficou devendo ao banco R$ 500. Então, ficou com um saldo negativo de R$ 500. E aí a gente coloca sempre o sinal negativo para indicar o saldo, né? Um sinal de menos para indicar um saldo negativo. Muito bem. A outra situação importante aí dos números negativos são as temperaturas. É muito, não para a gente aqui no Brasil, mas em alguns lugares as temperaturas ficam muito baixas, né? Então, ver os números positivos e negativos na forma vertical, como está aqui, até também é importante, ajuda a gente a entender um pouco melhor. Então, esse primeiro termômetro aqui, né, a barrinha preta aqui, ela está na direção exatamente do zero. Então, o zero, que a gente vai colocar aqui, que é a temperatura 0 graus, é a temperatura que não é nem positiva nem negativa, é zero. Zero é zero. E é a temperatura onde a água vira gelo, né? Então, esse aí é o zero. Já nesse outro termômetro, a barrinha está lá em cima, então foi subindo depois do 10, 11, 12. Então, no caso do segundo termômetro aqui, estamos na altura do 12, né? Porque aqui é o 10, aí subiu 1, 2, 11, 12. Muito bem. O terceiro termômetro, né? Aí é uma temperatura abaixo de zero, negativa. E aqui muita gente se confunde, né? Aqui, né? Se aqui é o -10, descendo aqui é o -11, aí vem -12, e assim por diante, -13, -14, -15. Então, essa temperatura aqui é -15 graus. E conforme a gente vai descendo, vai ficando mais negativo, -20, -30 e assim por diante, tá? E a última questãozinha aqui, que eu acho que é dessa folha, a gente diz aqui que a temperatura em Moscou, né, é de 4 graus, positivos ainda. Se a temperatura diminuir 6, qual será a nova temperatura? Aqui é legal a gente fazer um esqueminha assim, né? Vamos dizer que aqui é a temperatura de 5 graus, aqui é 4. Aí 3, 2, 1, 0. Aí descendo vai -1, -2, -3, -4. O que a questão está falando aí é que lá, no momento, a temperatura é de 4 graus, está aqui, nesse lugar. E aí a temperatura vai diminuir 6 graus. Então, se ela diminuir 1 grau, ela vai para 3. Se ela diminuir 2, vai para 2. Então, vamos diminuir 6, então. Tá? Ops, apaguei aqui. Aqui é o 3. Então, aqui vai ser assim, ó, a gente está no 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se a temperatura diminuir 6 graus, a nova temperatura será de -2, e a gente vai colocar graus Celsius, que é o símbolo aí para a temperatura. Isso aqui, de outra forma, seria a gente juntar o 4, né? E aí a gente descer 6, né? -6. Antes era uma continha que a gente não podia fazer, 4 menos 6, né? Agora podemos. O resultado disso é -2. Muito bem. Então, seguindo aqui para a próxima folha de atividade, temos outros termômetros aqui, tá? Inclusive alguns que talvez sejam até os mesmos dali de cima, coincidentemente, como esse primeiro aqui. A gente já tinha visto ali em cima que esse termômetro aqui, a temperatura aqui é de 0 grau, tá? Esse outro aqui, a temperatura, importante aqui para não errar, 0,
Aqui seria -1, -2, -3, -4, -5. Essa barrinha maior aqui é a do -5. Então, -6, -7. Essa temperatura aqui é de -7. Muitos alunos acham que aqui é 10, aqui é 11, 12, 13. Não, não é isso. É -7. Essa temperatura aqui, esse termômetro da letra C, a gente tem a barrinha na parte positiva, 1 grauzinho abaixo do 10, então é 9, 9 positivo. Já na letra D de dado aqui, esse termômetro está 2 tracinhos acima do 10, então 12 graus positivos. E esse último aqui, como aqui é 10, tá? Aqui não é para ir para baixo 5, não é isso. É o mesmo que a gente fez antes. Se ali é o -10, aqui é o -11, -12, -13, -14 e -15. Então, essa temperatura aqui é de -15. Então, é assim que os números negativos, né, se comportam. Conforme a gente vai descendo, o número vai parecendo maior, tá? Mas, na verdade, não é maior. Aqui, a reta numérica é só para a gente colocar os números nos lugares certos, né? A gente tem o zero. Para o lado esquerdo aqui, sempre teremos os números negativos. E para o lado direito, sempre os números positivos. Números positivos podem ter um sinal de mais na frente deles ou nada, tá? Então, começando aqui pelo -7, tá? O -7 vai para o lado esquerdo. Então, aqui a gente vai aqui ao -1, né? Aí -2, -3, -4. Esse aqui é o -5. Aliás, o -5 é o número que a gente tem que colocar. Vamos colocar logo o -5 aqui. Essa é a posição do -5. E aqui seria o -6, aqui do ladinho o -7. Então, se a gente contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, negativo. 6, 7. Então, já colocamos esses dois números aí, tá? O +1 vai ficar bem aqui, entre o 0 e o 1. É a mesma coisa que 1, simplesmente, né? Pode ser com mais ou sem mais. Então, fazemos assim, o 0 já está ali. O 0 é esse número aqui. O 6 é o 6 positivo. Então, como aqui é o 5 positivo, então aqui do ladinho é o 6. A gente sabe que aqui é o 5 porque tem esse tracinho um pouquinho maior, um pouquinho diferente dos demais ali. O -3, vamos colocar o -3, -1 aqui, aí aqui é -2, e aqui é o -3. Então, nesse lugarzinho aqui é o lugar do -3, já colocamos o -3, já colocamos 0, 6. Falta o 10 positivo e o 11, ambos positivos. Então, esse símbolozinho, esse tracinho maior aí, é justamente do 10, e aqui do ladinho, o 11. O 10 pode ser 10 ou mais 10, e pronto, tá? Então, a reta numérica, ela normalmente é vista na posição horizontal, como está aí, números positivos ao lado direito, os negativos do lado esquerdo. No próximo exercício, a gente vai decidir qual dos dois números é maior, tá? E aí, a ideia é que quanto mais para a direita, né, o número estiver, maior ele é. Quanto mais à esquerda, menor ele é. Então, -8 e 1, né, a pessoa pode achar a princípio que o -8 é maior do que 1, mas não é. O -8 aqui na reta numérica, ele estaria aqui no -8, bem para a esquerda, e o 1 está aqui. Então, o número que está mais à direita é maior. Além disso, se você pensar também, tá, é, estar devendo 8 é pior do que estar com 1. Ter R$ 1 é pouco, né? Um pouquinho, ter R$ 1, mas é melhor do que estar devendo. Então, a gente vai botar a abertura do sinal sempre para o maior número, né? Então, o sinalzinho, né, tem um bico e tem a abertura sempre para o maior número. -3 e 0, né? O 0 acaba sendo maior do que o -3, porque é melhor você ter R$ 0 do que estar devendo. Além disso, o 0 está aqui e o -3 está aqui. Como eu falei, quanto mais à direita aqui, maior o número. Então, o 0 é maior. Já entre 2 e 0, o 2 está aqui e o 0 aqui. Como o 2 está mais à direita, o 2 é o maior. E -1 e -7, né? É melhor você estar devendo apenas 1 do que estar devendo 7. Então, por isso, a abertura do sinal é para o -1. O -1 é o maior número, tá? Comparando dois números, um positivo e um negativo, o número positivo vai ser sempre maior do que qualquer número negativo. Então, o -30, nessa reta numérica, estaria bem para a esquerda. E o 26 estaria bem lá para a outra direita. Então, o 26 é maior. Então, entre dois números, um positivo, outro negativo,
o positivo é sempre maior. Então, entre 14 e menos 6, 14 que é positivo, com certeza é maior do que o menos 6. Menos 9 e menos 8, eles estão próximos um do outro, mas se você olhar aqui na reta numérica, o menos 8 estaria aqui e o menos 9 ali, né? O menos 9 estaria mais à esquerda, então o menos 8 é maior. É melhor você estar devendo 8 do que estar devendo 9. Entre 5 positivo e 2 negativo, como eu falei antes, o número positivo é sempre maior que o negativo. Há também aqui no 120 e no menos 120 e 20, o 20 é maior do que o menos 120, porque o 20 é positivo. As nossas dúvidas ficarão mais no caso de ter um número positivo, né? Aliás, dois números negativos. Né? Pode achar que o menos 50 é maior que o menos 30, mas não. Menos 30 é maior do que menos 50. Sempre usa essa comparação. Estar devendo 30 é melhor do que estar devendo 50. Por isso, menos 30 é maior do que menos 50. 0 e 8, o 8 é maior do que o 0, o 8 é positivo. Entre 6 e menos 60, o 6 é maior porque o 6 é positivo. Entre menos 1 e 1, o 1 positivo é maior que o 1 negativo. No caso aqui, 21, que é positivo, é maior do que o 12 negativo. Mesma coisa entre 12 e menos 21. 12 positivo é maior do que menos 21. E menos 71, menos 70, o menos 70, por bem pouco, é maior do que o menos 71. Tá? O próximo tipo de exercício aqui é um exercício onde tem que completar a frase. O primeiro espaço escrevendo lucro ou prejuízo e o segundo com o valor. Então, se você junta um lucro de 40 e um prejuízo de 60 no primeiro caso, você teve mais prejuízo do que lucro. Então, você vai ter um prejuízo. Então, a resposta aqui é um prejuízo. E é um prejuízo da diferença entre 40 e 60. 60 menos 40 é 20. Tá? Na letra B de bola, um prejuízo de 50 e um lucro de 40, um lucro de 90. Dessa vez, o lucro é maior do que o prejuízo. Então, a gente tem um lucro e é um lucro de 40. Vamos colocar aqui. Então, a gente coloca sempre quem for maior e a diferença. No caso da letra C, quando você junta dois lucros, você vai ter um lucro maior. Então, nesse caso, claro que vai dar um lucro, tá? Um lucro de 20 com um lucro de 80, vai dar um lucro total de 20 mais 80, que é 100. Também, quando juntarmos dois prejuízos, que é o caso da letra D, não tem como você sair com lucro juntando dois prejuízos. Você vai ter um prejuízo e vai ser um prejuízo grande, vai ser um prejuízo de 80. Né? Se você tem um prejuízo de 60 e um prejuízo de 20, seu prejuízo total é de 80. Tá? Quando a gente juntar um lucro e um prejuízo, aí a gente vê quem é maior e faz a diferença. Prejuízo de 50 com lucro de 20, a gente teve mais prejuízo do que lucro. Então, a gente fica num prejuízo, é um prejuízo de 30, que é a diferença entre 50 e 20. 50 menos 20 é 30. Um lucro de 80 com um prejuízo de 60, a gente sai no lucro. Teve mais lucro do que prejuízo. E um lucro de 20, porque a diferença entre 80 e 60 é uma diferença de 20. Muito bem. Aqui, no próximo exercício, é para a gente completar a tabela, considerando aqui o saldo de gols dos times, né? Então, o saldo de gols é a diferença de gols feitos menos os gols sofridos. Então, aqui, o time do São Paulo, ele fez 14 gols e sofreu 10. Fica com um saldo positivo de 4, porque fez 4 gols a mais do que levou. Já o Cruzeiro fez 8 gols, mas sofreu 11. A diferença entre 8 e 11 é de 3, só que nesse caso vai ser de menos 3, porque o Cruzeiro, né, fez menos gols do que sofreu mais. É como se tivesse ficado no prejuízo aqui, é como se os gols feitos fossem lucro e os gols sofridos fossem prejuízo. O Palmeiras fez 21 gols e sofreu apenas 13, ficou com um saldo positivo. Fazendo a continha aí, 21 menos 13 é 8, e aí fica apenas 8 mesmo, porque é um saldo positivo. O Grêmio fez 7 e sofreu 15. A gente já sabe, é um saldo negativo. E aí, fazendo 15 menos 7, isso é igual a 8. Então, repara, o Palmeiras teve um saldo positivo de 8, o Grêmio um saldo negativo. Já nessa outra coluna aqui, a gente tem que pensar direitinho para ver qual é o número que a gente vai colocar aqui
O número que nós iremos colocar aqui é o número que, se a gente fizer 17 menos esse número, dá 6. E esse número tem que ser 11. Aqui não é difícil perceber, porque se você está com um saldo positivo de 6, é porque você fez mais gols do que levou. E a diferença aí, né, de 17 e 6 é de 11. Então, dá para a gente descobrir por aí. O Fortaleza ficou com saldo negativo. Então, se for com saldo negativo, é que sofreu mais gols do que fez. Então, como é de 3 a diferença, aqui tem que ser 23. Então, o Fortaleza fez 20 gols, sofreu 23, ficou com saldo negativo de 3. O Corinthians também ficou com saldo negativo, então sofreu mais gols do que fez. Então, o Corinthians aqui tem que ser 11, né? 11, porque 11 porque tem que ser negativo o saldo, né? Então, sofreu mais gols do que fez. Então, 11 gols os gols que o Corinthians fez e sofreu 16. Aí dá um saldo negativo de 5, tá? E a última atividade aí da folha são as altitudes, que aqui estão numa escala, né, de 100. Cada tracinho dessa aqui é de 100, né? Então, aqui está o zero, esse aqui é o 500. Então, aqui, ó, só para a gente saber, seria o 100, aí daqui depois o 200, 300, 400, e aí e assim por diante. A gente não escreve porque fica muito pequenininho ali, mas dá para a gente se guiar por isso. Então, a gente tem que dar aqui as alturas das montanhas e as profundidades do mar, né? Então, o A, por exemplo, está lá em cima na linha do 1.500. Então, o A está numa altitude aí, né, altura de 1.500, positivo mesmo. Então, a gente bota ali 1.500. É fácil de ver esse. O B está aqui embaixo, aqui na direção do menos 500. A 500 metros abaixo do nível do mar. Então, B é menos 500. O C está numa altura acima do mar, né? Está aqui acima dessa linha do zero. E se você contar aqui quantas linhas tem, aqui seria 100, 200 e 300. Então, C, tá, é 300 e é 300 positivo. Tá? O D está lá embaixo, né? Então, essa linha aqui de referência é a linha do menos 1.000. Então, aqui é menos 1.000. Descendo mais, ficaria menos 1.100, menos 1.200. Então, D é menos 1.200 metros. É muita coisa abaixo do mar. O E está aqui um pouco acima do 1.000. Então, 1.100, 1.200 positivo. A letra F está dois tracinhos abaixo do zero. Cada tracinho é 100. Então, o F está numa profundidade aí de 200 metros. Então, menos 200. E a letra G, só um tracinho acima do zero, é de 100 essa altura. Então, aqui a gente tem que ficar ligado no fato de que cada linhazinha dessa é um aumento de 100, né? E agora, para escrever esses valores em ordem decrescente, a gente tem que pegar o que é menor de todos e ir colocando na ordem. Então, dá para ver aqui pelo desenho que o D é o mais abaixo, é o menor de todos. Então, a ordem, se bem que a gente quer a ordem decrescente, tá? Não falei ao contrário, né? Decrescente é do maior para o menor, falei ao contrário. Então, decrescente vai pegar o maior, que é o A. O A, que é 1.500. Então, 1.500 é o maior valor. Depois descendo aqui, né? É o E, que é de 1.200 positivo. Depois do 1.200, pelo desenho aqui, é o C, que é 300, e depois o G, que é 100. Então, o C que é 300, o G que é 100. E aí a gente já colocou todo mundo que é positivo. Indo para os negativos, o primeiro aqui é o F, que deu menos 200, o B, menos 500. Então, menos 200, menos 500. E o menor de todos é o D, que é de menos 1.200. Então, na ordem decrescente, é do maior para o menor. E com isso a gente terminou aqui a folha de atividade, tá bom? Então, pessoal, é isso daí, né? Tentem fazer os exercícios sozinhos aí depois, porque é importante estudar aí para as provas, para os testes que nós iremos fazer, tá bom?